Você já sentiu que o mundo corporativo espera que a sua vida gire completamente em torno do trabalho? Como se não houvesse espaço para outras paixões, outros hobbies, ou até mesmo outra profissão? Às vezes, parece que as empresas têm dificuldade em aceitar que a gente pode ser mais do que apenas o nosso cargo. E também que a nossa vida pessoal e até a nossa presença online, às vezes, é constantemente monitorada. Afinal, quem nunca pensou duas vezes antes de postar alguma coisa no LinkedIn com medo de ser mal interpretado? Será que a gente está sendo avaliado pela curtida, pelo comentário ou uma nova conexão? E se a gente está se destacando demais nas redes sociais, será que isso é visto como uma ambição, que a gente está usando a empresa em benefício próprio, ou até que isso é um sinal de que a gente está de olho no mercado? No episódio de hoje, a gente vai falar sobre essa tensão entre o que a gente é dentro e fora do ambiente de trabalho, como o mundo corporativo enxerga nossas outras paixões e como a gente pode encontrar o equilíbrio sem sacrificar a nossa autenticidade. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao Entre Linhas SA, e a pergunta que nos guia hoje é: vida além do trabalho? Será que o mundo corporativo permite? Aqui comigo estão duas pessoas incríveis, um é um biólogo, empreendedor, executivo, mestre e doutorando, amante das ciências sociais, que é o André Conerro. Bem-vindo, André. Fala, Pedro, muito obrigado, prazer estar aqui novamente, mais uma semana, eu adoro estar aqui com vocês, eu anseio por esse dia. Muito bom, essa animação que a gente gosta. E a outra é Gabi Teco, uma jornalista que é bicho criado em startup, entrevistou centenas de executivos e executivas quando era a CEO à frente de marcas como o HSM Management e o MIT Sloan, e nem assim perdeu as esperanças na humanidade, né, Gabi? Não, sigo acreditando, estou aqui para discutir esses dilemas, porque podem achar que a gente vem aqui só para falar bobagem do mundo corporativo, mas não, a gente tem um desejo de melhora, por isso que a gente fala o que a gente fala. E eu adorei a abertura, Pedro Prochnow, que classe, amei. Tô me puxando. Eu sou Pedro Prochnow, sou um relações públicas, estrategista de relações públicas, trabalhei em algumas empresas de tecnologia muito doidas aí nos últimos anos, aprendi muita coisa, sou muito grato a elas, mas tem algumas críticas também a fazer. E antes de começarmos aqui no tema de hoje, quero pedir para você que está nos escutando, nos assistindo, se você tem curtido, Gabi trouxe aqui uma informação importantíssima de que a maior parte dos podcasts morrem antes do 8º episódio, e esse é o nosso 8º episódio, então nós não vamos deixar isso acontecer com Entre Linhas SA, e a seu engajamento é muitíssimo importante para nós. Então, se você está no Spotify, deixa aquele coraçãozinho aí no Spotify, comenta nesse episódio, põe as estrelinhas pra gente. Se você está no YouTube, deixa aquele joinha, se inscreve no canal se você quiser ser alertado toda vez que tiver episódio novo, todas as sextas-feiras, e em qualquer outra plataforma. Deixa aí o seu suporte pra gente, principalmente comente, nos mande mensagem, que não seja em público, seja no privado, tá tudo bem. A gente recebeu várias mensagens e comentários também sobre o último episódio de demissão, como saber se chegou a hora, e é esse tipo de conversa que nos alimenta e nos faz pensar em temas futuros aqui para esse Entre Linhas SA. Falei demais já. Uhul! Entra a vinheta! Mentira, não temos vinheta, mas um dia a gente vai ter. E a gente precisa desse like para a gente começar a colocar outros elementos aqui no nosso podcast. E eu vou pegar esse gancho aqui, dona Gabi, porque você fez isso algumas vezes e eu acho que isso daqui é sim uma pergunta de sim ou não que precisa ser respondida, e a senhora quem vai começar. Vida além do trabalho, será que o mundo corporativo permite este tipo de abuso, Gabi Teco? Que absurdo você pensar em ter vida além do trabalho, gente. Você não nasceu só para trabalhar. Eu acho, assim, horrível gente que pensa assim. Olha só, brincadeiras à parte. Acho que a gente vai discorrer, tem várias entrelinhas do porquê que a coisa funciona desse jeito, por que às vezes a gente fica brincando, botando a culpa no mundo executivo, mas a gente como colaborador também não faz nada além de trabalhar. Então eu acho que tem culpa, como o Prochnow disse no último episódio, a culpa é minha, boto em quem eu quiser. Eu acho que tem culpado para todos os lados, mas não fugirei da resposta.
eu acho que o mundo corporativo cobra uma devoção, uma exclusividade. Você não pode ser poliamor, você tem que ser fiel a um único relacionamento. Eu acho, só acho. O mundo corporativo, então, é monogâmico, é isso, Gabiteco? É monogâmico, tradicional, amante dos valores tradicionais, etc. Falaremos sobre isso. Olha só, e André Conejo, e aí, qual é a tua visão sobre a monogamia, a não monogamia, André Conejo? Ou seja, Corporativa, no caso. Calma, sou uma pessoa casada, minha esposa está grávida da segunda filha, e é exatamente o que eu falei. Eu, no meu relacionamento amoroso com um outro homo sapiens, chamado minha esposa, monogâmico. Agora, já falei isso mais de uma vez aqui, no meu relacionamento corporativo, eu sou com certeza poligâmico, porque a gente já chegou na conclusão de N coisas aqui no Entre Linhas, que por mais que a sua empresa tenha processos, avaliações de performance que buscam se mitigar de vieses, que você busca também estar em áreas estratégicas com líderes que de fato promovam e tal, nem tudo está no nosso controle. Então, eu André, acredito que na estratégia da diversificação do meu investimento, e isso envolve ter contatos, inclusive incumbências fora do mundo corporativo, apesar de entender que o mundo corporativo, ele, de uma certa maneira, não incentiva e não influencia esse tipo de comportamento, e, em muitos casos, sim, eu sinto que penaliza, e eu consigo entender, não estou falando que está certo ou errado, mas eu consigo entender que o mundo corporativo penaliza quem tem outras agendas fora, porque compete por um ativo que não volta atrás, chamado tempo, chamado foco. E acho que vai muito de nós como executivos, empreendedores, trabalhadores, liderados, colocar limites nesse relacionamento. Então, acho que para mim, essa parte é pessoal intransferível, e colocando, eu só vou talvez mudar o termo, em vez de culpa, eu vou usar responsabilização. Então, às vezes a gente coloca a responsabilização muito na companhia, né? E eu acho que tem uma responsabilização forte daquele ou daquela que não impõe os seus limites. Eu tenho uma visão controversa sobre isso, porque eu concordo contigo, André, mas eu acho que existe uma penalização a quem não é devoto da empresa, que não é da família da empresa que está posta. Mas eu acho super interessante. Enfim, eu acho que é fundamental ter vida para além do trabalho, mas eu acho também que o mundo corporativo nos cobra para que isso quase que não exista. O famoso 9 to 5, né, que é do 9 às 5, que é o horário de trabalho lá dos Estados Unidos, está aí para comprovar um pouco isso, e expressões como caneta caiu, e uma série de outras coisas, acho que corroboram para esse universo. Mas eu acho que é um tema que também, André, e aí eu vou deixar isso aqui já pingando aí para você daqui a pouco pegar esse gancho, que é sobre produtividade. Que fim do dia também acho que tem um limite, que é esse compasso, assim, né? Para ter vida além do trabalho, temos que ser produtivos e dar conta do trabalho que a gente tem nas horas que a gente tem que trabalhar. Mas quando a gente dá conta de tudo que a gente tem que fazer nas horas que a gente tem que trabalhar, necessariamente vão aparecer mais coisas para a gente fazer nessas horas. E um momento isso vai encher e não vai dar para cumprir mais com tudo que precisa ser cumprido dentro daquele momento. E aí encontrar esse limite é uma coisa complexa, porque também nos leva para o papo de que aqui na empresa temos que ter senso de dono, né? Mas senso de dono tem quem é dono, né? Quem no máximo é acionista minoritário tem outro tipo de visão sobre a empresa. Vamos lá, eu estou confuso, eu estou angustiado e eu preciso de ajuda. Ai, meu Deus do céu, senso de dono, visão de dono. É maravilhoso, né? Quando de fato a outra parte tem influência de patrimônio na companhia. O que eu quero dizer com isso? É que a outra parte, de fato, é dona. Aí você pode cobrar como senso de dono. Agora, você ter um valor escrito na parede, senso de dono, e não remunerar e tratar e lidar com essa pessoa de maneira simétrica, aí começam as esquizofrenias do mundo corporativo que a gente viu e vê ainda muito, né, Pedro? Então, eu concordo contigo, assim, o mundo corporativo, de novo, ele conforma, ele força essa nossa presença, e acho muito louco que até no mundo pré-híbrido, pré-pandemia, onde a agenda híbrida se exacerbou, se acelerou por uma condição sanitária,
e agora a gente vê vários movimentos de retorno ao escritório, como em grande parte, alguns eu percebo que faz sentido de verdade, e em outras partes eu vejo que, cara, isso parte de uma falta de coragem, conhecimento, insegurança do management, ou seja, aquele controle, aquele comando em controle, tipo, antigo, nem de fábrica, de prisão, onde tem ali uma sala mais alta, um espelho, e um espelho falso, eu consigo ver onde estão meus colaboradores, e eu controlo, o olho do dono engorda o gado, né? Um pouco dessa mentalidade arcaica, de que se você não está ali toda hora fazendo comando e controle, não estão produzindo, né? E eu sempre tive, Pedro, assim, uma visão muito, que eu acho que é a mais correta, mas, enfim, que é a visão de que, cara, eu não estou vendendo o meu tempo, estou vendendo uma proposta de valor, né? Então, cara, quantas vezes eu já vi pessoas no escritório que ficam até 5, 6, 7 da tarde e no final estão no valor econômico, no UOL, ou respondendo e-mail pessoal, assim. Então, por que tá lá? Simplesmente pelo fato de não querer sair, né? E aí tem uma frase que eu gosto muito, que são os busy being busy, né? Do inglês. Então, as pessoas que estão ocupadas ficando ocupadas, achando que movimento significa resultado. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Então, eu sempre busquei trabalhar via, cara, valor e menos do que a minha hora. E eu acho que é o jeito certo de encarar, pelo menos na minha posição, que é um executivo do mundo corporativo mesmo, no sentido de não estou na fábrica batendo martelo, enfim, no prego. Mas é um pouco disso que eu tenho de visibilidade, assim. Eu acho que a gente começa a ficar mais seguro acerca dessas coisas quando a gente está num momento mais avançado de carreira, né? Com um nível de senioridade maior, que você fica mais seguro em relação à tua produtividade. Acho que quando a gente é mais jovem, generalizando absolutamente, eu sei que generalizações não são boas, mas talvez me baseando aqui na minha experiência, eu tinha muito essa ideia de que quanto mais melhor, entendeu? Então, quanto mais horas, mais tempo, mais projetos, virar à noite, acordar às 5 da manhã para terminar um roteiro, sabe aquelas coisas que a gente faz quando é muito jovem? Eu fui esse tipo de profissional no começo de carreira, e eu acho que, por um lado, acelerou até onde eu podia chegar, porque a gente discutiu isso no episódio sobre alta performance, né, no sentido das pessoas de alta performance, normalmente elas estão distorcendo a métrica, que é você tá trabalhando mais do que todo mundo mesmo, então, em tese, se você for dedicado e um pouco inteligente, sei lá, você vai conseguir um resultado bom numa quantidade de horas adicionais ali, mas, por outro lado, eu penso também como a vida cobra, né? Quando a gente não constrói para além do trabalho, nossos hobbies, nossas atividades, uma coisa que está muito em voga se falar hoje, se fala muito sobre saúde mental, mas a gente sabe que boa parte do que a gente chama de saúde mental também tem a ver com a saúde do nosso corpo, então o quanto a gente se exercita, o quanto a gente come bem, e o quanto muitas vezes a gente está dentro do escritório, do ambiente de trabalho por um período prolongado, fazer reunião no almoço, gente. Quantas e quantas vezes meu líder não marcou comigo almoços super indigestos, que eu pensava, meu pai, a única coisa que eu não queria aqui era estar comendo, porque assim, tá difícil a conversa. Então, essa noção de você ter que preencher o tempo todo produzindo, quando você começa a ficar mais maduro, hoje eu penso no contrário, assim, eu posso não estar em frente ao computador, né, com o teclado me movimentando, mas às vezes eu estou num ambiente onde eu era para eu estar relaxando, mas eu estou pensando, tendo ideia sobre alguma coisa do trabalho, e quem me remunera, né, por esse tempo produtivo que não é em frente ao computador. Então, eu acho que senioridade importa, e o quanto a gente caminha também importa. Agora, me preocupa muito essa lógica dos olhos do dono que engordam o gado, né, essa lógica de tender a penalizar o colaborador que, em tese, dedica menos horas sentado no escritório, e o quanto isso representa realmente uma fragilidade das lideranças em ter segurança de que, se a pessoa escolheu estar lá, ela está lá, está produzindo, está fazendo o melhor dela. Então, não sei, eu também fico angustiada e confusa, viu, Pedro Próquino? Que estão falando, eu estou pensando aqui, como é que a gente começa a organizar esse ambiente, porque são muitas facetas diferentes para a gente debater. Eu pensei em algumas aqui, por exemplo, eu vejo também, e
eu concordo que isso é mais verdade em cargos mais operacionais e táticos do que em cargos estratégicos, se é que a gente pode separar só nessas 3 bolotas aí as coisas, que tem muito esse senso de pertencimento do grupo, então não é só o do horário de trabalho, mas é também o barzinho depois, o juntar a turma no final de semana, e é natural a gente começar a criar um grupo de amigos em torno dos colegas de trabalho. Eu, no começo da minha carreira, sempre falava assim, não, eu vou ao trabalho e lá eu tenho colegas de trabalho, não tenho amigos eu tenho em outros lugares. E eu já tive que falar também uma vez com uma pessoa que me perguntou assim, por que você não participa dos happy hours da empresa? Eu falei, bom, se os happy hours fosse uma vez por mês, eu com certeza participaria. O problema é que a gente tem happy hour 3 vezes por semana. E eu tenho outros amigos e família que eu quero dar atenção. Eu não sei se aquilo foi muito bem recebido na minha fala, né? Enfim, nunca saberemos como aquilo ressoou. Mas o que é verdade também, porque todos nós trazemos bagagens de vida onde temos família, independente do tipo de núcleo familiar que isso é posto, temos amigos de N círculos que a gente cria, e eu tenho amigos dos mais diversos círculos. A minha namorada fala isso, você não encontra seus amigos? Eu encontro, que eu tenho um monte de círculo diferente, cada hora eu encontro um deles, né? Não é uma coisa com muita frequência. Como é que faz para a gente pertencer à empresa, entregar a performance necessária, fazer parte minimamente da política também necessária, e tudo isso a gente já discutiu em episódios passados, mas conseguir fazer essa ruptura de forma suave para dizer, esse é o tanto de energia que eu coloco aqui dentro da corporação, e agora tem um tanto que eu vou colocar no mundo lá fora, porque existe uma vida no mundo lá fora. Cara, é um baita dilema, Pedrão. E aí eu queria trazer até um estudo que eu li em algum dado momento da minha vida, né, dentro aí da administração de empresas, naquele negócio que chama comportamento organizacional, né, que é o estudo dos líderes e dos liderados dentro do contexto, né? E tem um termo que eles utilizam para 2 perfis que são antagônicos e que eles existem em cada um de nós de maneira assimétrica, a gente tem mais para um lado e menos para o outro, só que o meu perfil é diferente do Pedro, que é diferente da Gabi, né? Que é o perfil que eles chamam de integrador e segmentador. O que significa isso? O integrador é aquela pessoa que busca integrar o trabalho na vida dela. Não significa que é uma pessoa workaholic, não é nada disso, mas é uma pessoa que, por exemplo, no estudo que fizeram, se você fizer uma comunicação de que na empresa vai ter creche para o filho dela, essa pessoa vai falar, uhul, vai ter creche no trabalho, que legal. Posso levar meu cachorro? Putz, que bacana, tem um dia da família, vou levar minha esposa, vou levar meu filho e tudo mais. Esse é o integrador. É uma pessoa que não consegue muito bem delimitar os limites entre vida pessoal e vida profissional. Não que ele exista, porque nós somos seres indivisíveis, né? Mas para essa pessoa não tem muito limite. A possibilidade desse perfil sofrer burnout é extremamente maior, porque ela de fato não consegue colocar limites entre ambos. E aí tem o segmentador, e eu me enxergo muito nisso, e eu lembro, cara, a primeira vez que eu sentei num cargo executivo, e eu ganhei o celular da empresa, né? Falei, puta, que bosta, eu vou andar com 2 celulares, puta saco, tal. E depois eu comecei a achar do cacete aquele negócio, porque final de semana eu desligava aquele negócio, ou depois das 5 da tarde, eu desligava aquilo, e era uma âncora física para eu conseguir limitar quem era o eu profissional e quem era o, daqui para fora, sou eu, minha família, a minha rotina e tal. E pessoas que são integradoras não conseguem conviver com 2 celulares diferentes. E para mim era maravilhoso. Se na empresa que eu trabalho falar que tem creche na escola, no escritório, desculpa, mas eu vou achar uma bosta, eu nunca vou deixar minha filha lá, eu não vou levar meu cachorro, eu não vou levar minha família no escritório, porque eu sou um perfil segregador nesse sentido. E a probabilidade de eu sofrer burnout por esse estudo é infinitamente menor do que o integrador. Então, eu já queria colocar essa pimentinha para a gente discutir. Mas aí é o quê? A gente nasce assim, a gente fica assim, porque eu já estou começando a achar que a gente tem que mudar a nossa abertura e a personalidade de gato vai para o André e a personalidade de cachorro vai para o Procno, ou vai vir para mim, porque eu tô confusa aqui. Mas só devolvendo a pergunta, a gente nasce assim, a gente da onde vem?
tal sabedoria? Olha, Gabi, Isso, e só mais uma coisa também para você responder. O integrador tem mais chance de burnout ou o segregador? o integrador, aquele que não coloca limite entre... Tá? Beleza. Gabi, esse é uma discussão muito grande na psicologia, né? Que é a famosa discussão, e longe de eu ser especialista, tá? Mas é a famosa discussão do trait or state. Isso é um traço ou é um estado? Um traço é algo mais estável, algo mais inato. Um estado é algo mais efêmero, pontual, acontece e vai embora, né? Então, a princípio, isso são associados a traços, ou seja, são mais estáveis na linha do tempo, o que significa que eles são mais hereditáveis. Boa, eu me identifico muito com o integrador, não à toa, né? Porque sou essa pessoa também, que nem o Próquino, de muitos amigos, eu tento juntar todo mundo, e quando eu tô num grupo, eu, enfim, sou fã mesmo dos meus amigos, e eu concordo, assim, estabelecer esses limites é uma coisa bem complexa de se fazer, e eu acho que a sua pergunta foi muito poderosa, viu, Próquino? Eu não sei se a gente vai dar conta de responder, porque numa mesma frase você falou como é que a gente entrega, né, pertencimento, performance, política, mas com uma ruptura saudável. Eu não sei, gente, eu não sei. Socorro! Alguém me ajuda, eles estão morrendo de rir de mim. Mas eu não sei, alguém sabe. Eu tô tentando aqui responder há 40 anos já. E eu tava esperando você fazer esse comentário, porque eu vou devolver essa pergunta pra você, Gabitec. Você tá, ó, parecendo Matrix aqui, ó, pulando de um lado pro outro. Mas e isso, antes da gente entrar em integrador e segregador, porque eu acho que eu sou segregador, eu não sou integrador. Eu sou a pessoa que tenta, enfim, tenta encontrar essa divisão ao longo da vida, é muito difícil. Mas queria saber, Teco, você aí nessas suas andanças, entrevistas com CEOs do mundo, que tem que ter um jeito. Eu acho que são duas coisas aqui do que a gente põe de pergunta para esse episódio. O mundo corporativo, claramente, a lógica de uma empresa no ambiente capitalista em que vivemos é acumular riqueza. Então a empresa vai atrás de fazer mais riqueza, certo? Essa é a dinâmica do capitalismo, que é a base econômica do mundo em que vivemos, né? Logo, quanto mais tempo você produzir, quanto mais coisa você produzir, mais riqueza você vai produzir. Logo, você abastece, alimenta o bichinho do capitalismo. A gente fala, eba, tá tudo certo, né? E não tô aqui, pelo amor de Deus, fazendo juízo de valor entre... Não adianta só por causa da minha barba me chamar de comunista. E nós gosta de dinheiro também, minha gente. A gente gosta de dinheiro. Ó, o Smurf aqui, ó, cheio de moedinha. Isso, entendeu? Estou só ponderando e refletindo sobre esse sistema. Ou seja, quanto mais a gente produzir, mais riqueza a gente acumula, mais coisa a gente faz, melhor é. Agora, eu acho que várias pessoas e aí é muito confortável dizer isso do alto dos bilhões que essas pessoas têm nos bancos, né? Diz assim, não, a vida não é sobre riqueza, a vida é sobre experiências. E aí posta lá, aqui estou eu em Bali fazendo uma experiência, aqui estou eu voando de foguete e fazendo uma experiência. É muito simples, né? Quando não tem os boletos para pagar ali, ter a experiência e fazer isso funcionar. Mas queria, de novo, para a gente tentar manter o pé no chão, acho que a lógica é empresas não necessariamente, não é questão de permitir ou não, é questão do foco que elas têm que dar, que é o foco do acumular riqueza, e a gente pode até, não sei se alguém tem alguma experiência aqui em empresas do terceiro setor, empresas do terceiro setor que não tem necessariamente este foco objetivamente, mas a outra é debater, cara, tem vida além do trabalho, dá para ter que tipo de conhecimento ou de postura a gente tem que ter para fazer isso funcionar, Gabitec? Ai, meu Deus do céu, já tô com uma gastura aqui. Dirce, socorro! Dirce analista, gente. É o seguinte, vamos tentar entender, historicamente, quando é que a coisa piorou? Eu tenho uma hipótese, posso estar falando uma grande bobagem, mas me corrijam aí se vocês tiverem mais dados. Quando a gente olha para o passado, acho que tinha muito essa relação, muitas vezes, de família, de empresa familiar, da gente ficar 40 anos numa mesma empresa, mas a sensação que eu tenho é que existia uma ruptura mais clara, né, das 9 às 18, talvez o trânsito fosse menor, e a gente tinha menos tempo de deslocamento, enfim, a vida era mais devagar, tinha um outro perfil. Estou falando da década de 70, 80, um pouquinho antes. Aí a gente chega o quê? Para algo que eu acho que foi realmente uma quebra de paradigma.
da qual eu fui entusiasta por muitos anos. Então, Gabiteca do passado, assim, você foi representante disso. Que era o que a gente chamava de cultura Google. Que é o quê? Você ter no escritório tudo o que você precisa para sobreviver e trabalhar 16 horas seguidas. O Google tinha um conceito, eu não me lembro exatamente o número de passos, mas era assim, você não pode estar a mais de 100 passos de uma fonte de comida. Porque se a gente quer que você fique no escritório, inclusive você precisa comer no escritório, você precisa ter dormitório, enfim, quem já foi lá no Googleplex, lá, que eu já tive essa experiência, você vê tudo acontecendo no mesmo ambiente. Com essa lógica de que precisa ser muito legal e você precisa congregar com seus amigos, mas no fundo, aí eu não sei se por maldade, eu sou a pessoa ingênua ainda, que não acredito que seja por maldade, acho que no nosso inconsciente a gente também opera querendo encontrar a nossa tribo, e a cultura organizacional, ela tem esse papel, né, de unir as pessoas em torno de algum objetivo em comum, mas aí em algum momento isso mudou, do tipo, antes a ruptura era maior, agora não, agora a gente te oferece absolutamente tudo que você precisa para ficar no escritório e produzir mais. Eu acho que é uma lógica, hoje tenho consciência, é uma lógica absolutamente perversa, é uma lógica que saca a gente de tudo que também é importante para a gente, nossa família, nossos amigos, nossos hobbies, nosso ócio, nem ócio a gente pode ter mais. Então, eu acho que existiu essa mudança, principalmente encabeçada pelas empresas de tecnologia, que depois espalharam isso como um conceito que precisava ser adotado se você quisesse ser fã, se você quisesse ser legal, se você quisesse ter uma marca empregadora maravilhosa. Eu não respondi ainda, eu só tentei trazer Só tá enrolando. Mas aí, me ajudem na causa, depois a gente vai para a solução, porque a solução é muito complexa. Rapidamente, André, porque eu fui filho um pouco dessas empresas de tecnologia do Vale do Silício, né? Não tive todas essas benesses que tiveram no Google, porque no Google tinha, inclusive, na Meta que eu trabalhei também, nos Estados Unidos, eles tinham esse benefício, cara, você pegava uma cesta de roupa suja na tua casa, largava no escritório, eles lavavam a roupa para você, né? É este nível de coisa que tem os dois ambientes. De novo, você pode falar, puta benefício bom, eu adoraria, acho que todo mundo adoraria que não preciso cuidar da minha roupa, alguém lava ela para mim magicamente, ela aparece limpa. Mas isso especificamente não necessariamente te mantém no escritório durante mais tempo. A comida, com certeza sim, porque é necessidade básica, é aquilo, o banheiro tem que estar próximo, fonte de água, comida. Cara, eu engordei 12 quilos enquanto eu trabalhei na Uber. Porque no começo era tudo de boas, aí um dia começaram a montar, eu fui o 7º funcionário da Uber aqui no Brasil, né, para contexto, isso era 2014, quando foi ali meados de 2015, que a gente começou a ter um escritório propriamente dito, vamos colocar os elementos que tem no escritório pelo mundo aqui no escritório do Brasil, e aí a coisa que todos os escritórios de empresa de tecnologia lá fora têm são as micro kitchens, as mini cozinhas, e aquilo é o caos, porque aquilo tem bis branco, bis preto, bis extra dark, bis vegano, bis gluten free, de bis, são 6. Aí tem sonho de valsa branco, sonho de valsa vegano, sonho de valsa gluten free. Aí tem uva verde, uva preta, uva roxa, com caroço e sem caroço. E tem tudo assim que você precisa ali para comer. E aí, cara, vai, né? Porque estão ali, nervosismo, ansiedade, come e começa a ficar naquele ambiente ali. Mas, e é essa ponderação que eu queria fazer, ao mesmo tempo que existiam essas mecânicas, a Uber era uma empresa que tinha um volume de trabalho muito grande, mas eu tinha muito menos cobrança sobre fazer pertencimento ao grupo do que em outras empresas que eu trabalhei, que me cobravam lá. Como assim você não vai fazer parte da família? Aqui. Então, deixa eu até colocar esse contraponto, assim, eu tenho uma clareza, assim, Gabi, e eu tendo a convergir contigo de que houve uma mudança na linha do tempo, né? Mas, por exemplo, quando eu olho para a época dos meus pais, eu lembro de passar minha infância na colônia de férias da empresa da minha mãe. Então, assim, o ambiente das empresas que meus pais foram criados, pelo menos, era um ambiente onde tinha o clube, tinha a pousada, tinha o restaurante e tudo mais. Mas eu posso estar sendo leviana na afirmação, mas não parece uma coisa muito mais natural?
Então, e era aí que eu ia chegar, Ah, era aí que eu ia chegar. Só que era um negócio muito mais natural, muito menos coercitivo, era verdadeiramente percebido como um benefício e não como um, se você não está aqui, você está fora, né? Era um use se quiser. E aí também, sem querer politizar, mas me vem muito uma agenda que essas empresas tinham um sindicato muito forte, né, também. Então, a força do coletivo, ela era muito forte também, e de uma certa maneira ela tinha uma força para negociar alguns interesses desse colegiado de trabalhadores perante ao colegiado da firma, né? Que a gente sabe que cada vez mais a gente está indo para uma lógica, inclusive eu sei que não é esse assunto, né? Mas muito aqui agora do segundo turno, né? Da eleição de prefeito em São Paulo, está se falando de, poxa, será que a esquerda não tem que falar um discurso mais próximo do eleitorado daquele candidato que não foi para o segundo turno, que é o empreendedorismo e tudo mais, e pegar os autônomos e os CEOs de MEI e falar que essa turma, que até ontem era frila, agora virou empreendedor, né? E aí, me parece um movimento brutal, capitaneado, sim, por algumas organizações e tudo mais, e aí eu acho que tem intenção, sim, viu, Gabi? Assim, eu gostaria de acreditar que as pessoas são bem intencionadas, mas acho que muitas delas não são, e eu consigo perceber uma força para o individualismo, para essa força do você é um empreendedor, então eu tiro o seu benefício, mas eu quero te manter aqui dentro, né, aqui da fronteira da firma, porque você é um meu ativo, né? Então eu sinto, mas eu sei que eu fugi um pouco do assunto aqui, turma. Mas para mim o grande ponto foi esse advento da tecnologia, não só das empresas de tecnologia, mas celular, computador, internet, que a gente fica conectado 200% do nosso dia, né? E até no episódio, enfim, se não o anterior, o outro, que vocês tinham tirado sarro, né? Pô, André, você sempre tá de camisa e tudo mais, né? E olha só, né, a conexão que eu fiz agora. Eu sou um segregador, no sentido de, para mim, pro André, é importante ter a figura, o ritual de ir ao trabalho, mesmo que eu esteja em casa. Tanto é que quando aconteceu a situação da pandemia, onde eu deixei de ir mais recorrentemente ao escritório e passei a ficar em casa, foi muito gozado. Depois a gente pode até trazer a minha esposa aqui para a gente entrevistá-la, porque a gente ainda não era casado, mas a gente, enfim, morava junto. E, cara, eu lembro de sair, né, enfim, acordar, entrar no meu escritório dentro da minha casa, sair do escritório e lidar com ela de uma maneira muito transacional, como se eu estivesse no trabalho. Porque na minha cabeça, na minha cognição, eu estava no trabalho. E aí, cara, o que eu comecei a fazer no meio da pandemia? Eu vou acordar, eu vou tomar um banho, eu vou tomar um café, eu vou pôr uma roupa social, e a minha esposa, que ela faz, tipo, tricô, essas coisas, ela fez uma plaquinha e colocou no meu escritório, em inglês, From now on, you are at home. Ou seja, quando eu sair daquele ambiente de trabalho, eu estou em casa. E aqui eu preciso mudar a minha cognição, entendeu? Enfim, eu queria trazer que a tecnologia, ela força a gente não desligar e não colocar limite. Mas eu queria fazer uma pira em cima do que a Gabi falou, e conectando exatamente com isso que você comentou, André, que eu acho que se a gente pegar ao longo do tempo o desenvolvimento da forma de se relacionar com o trabalho, a gente está vivendo hoje numa conexão, numa forma diferente, resquícios do passado. Por quê? Lá atrás, industrialismo, cara, ia para a fábrica, trabalhava na fábrica, saía da fábrica, a gente tinha muito menos mobilidade entre cidades, as pessoas ficavam, normalmente estavam no mesmo bairro, no mesmo lugar, e essa conexão entre ambiente de trabalho e vida social, ela era muito forte. Este ano, mais cedo, eu fiz um trabalho de consultoria para uma empresa que é uma mineradora de ouro. E eu fui visitar uma planta dessa mineradora de ouro aqui no Brasil. Numa cidade minúscula, que tem muito da sua dinâmica ancorada na operação dessa planta, que é feita por uma cava, que é aquele buracão que se cava no chão para tirar o minério, da planta propriamente dita, onde processa tudo isso e vira ouro, e do lago de dejetos, que é aquele que, né, a gente vê, às vezes desmorona, esse não, porque era no chão, então não tinha que desmoronar, na verdade, lá nesse ambiente. Mas você tem inúmeras empresas conectadas a este negócio, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Lá, a gente ficou hospedado num alojamento da própria empresa.
onde nós que éramos visitantes estávamos hospedados, mas também existem funcionários que moram lá, ou moram na cidade. Ninguém mora em outra cidade. De novo, nós estamos falando de uma pequena cidade no interior do país, longe de qualquer outra grande cidade. Então essa dinâmica de integração entre eles é uma coisa muito doida, porque são pessoas que estão constantemente em conexão. Então ainda hoje existe um pouco dessa lógica que existia no passado. Ao longo do tempo, a tecnologia vai aparecendo, as cidades vão se desenvolvendo, o sistema de transporte vai funcionando, as pessoas começam a ganhar mais mobilidade. E eu acho que tem uma disrupção gigantesca nessa forma de trabalho que a gente não compreendeu ainda, que é o híbrido, que são os nômades digitais, enfim, ali eu acho que o maior grupo representante disso, mas o híbrido ou o home office mostram isso, ou seja, não precisa estar fisicamente presente. A tecnologia nos aproxima. Mas mesmo assim, fica o desafio desse senso de pertencimento, que é um grande desafio dos RHs hoje, Gabi pode falar muito mais sobre isso daqui a pouco, é como é que eu faço com que pessoas que estão em lugares completamente diferentes e não interagem fisicamente, tenham um senso de pertencimento e, mais do que isso, colaborem de forma efetiva e eficiente nessa jornada. Então, acho que o pós-pandemia, ele é um ambiente doido para isso, mas falando até ali o ambiente da pandemia, a gente tinha muita tecnologia, extrema conexão entre as pessoas, mobilidade gigantesca, e a lógica é outra, porque eu acho que a gente chegou num ambiente onde a tecnologia, né, tem aquela piada que a tecnologia afasta quem está perto e aproxima quem está longe. Logo, quando a gente está no trabalho, a gente tenta conectar ali com aquelas pessoas que estão perto, porque a gente afastou quem estava perto com o uso da tecnologia. Vira uma pira para mim, e é um desafio gigantesco, que eu acho que é um exercício específico de cada um, tentar encontrar esses momentos, e fim do dia quase que fazer uma lista de priorização e prioridades entre carreira e promoção, e família e amigos. Não sei, isso daqui eu fiz só de sacanagem para colocar essa pimenta e jogar essa bola para alguém. Olha, eu acho que a gente tá lascado nesse episódio, porque a gente se propôs algo muito ousado aqui. Enquanto eu ouvia vocês, estava eu aqui num diálogo interno, junto com o Freud, meu amigo, pensando, gente, mas não dá para separar. Não dá para separar. Não dá para separar. Por que não dá para separar? Justamente o exemplo do André para mim foi perfeito. Não é que você não pode ter estratégias, elementos físicos, horário, para tentar ao máximo fazer uma separação que seja saudável. Dizer que consegue ser um André das 9 às 18 enquanto você está dentro com a portinha fechada e outro, na minha opinião, é a gente reforçar uma crença da alta liderança que clama pelo retorno ao escritório, de achar que o fato de estar todo mundo lá, está todo mundo produzindo, quando na verdade a pessoa pode estar mandando currículo usando o computador da empresa. Se não for o computador, o Wi-Fi, sei lá, está no celular. Então, onde eu acho que o elemento dessa separação ele fica complexo, porque eu vou dar um exemplo prático do meu dia a dia, assim, a vida inteira, por onde eu andei, normalmente a área de marketing, o RH era responsável por eventos, eu sempre fui a pessoa dos eventos, eu sempre fiz muito evento. Para mim era inevitável ir a um restaurante com meu marido, sair aos finais de semana com as minhas amigas, entrar no lugar e falar, caraca, que daria um bom evento. Eu estava trabalhando de alguma forma, mas não é que eu me perdia, deixava de prestar atenção na conversa porque eu só ficava pensando em trabalho. O que eu quero dizer é que a nossa mente, para a gente ser saudável do ponto de vista mental, a gente precisa ser o mais integrado possível. E se a gente clama por essa ruptura, eu acho que é complexo e a gente dá ainda mais subsídio para essas lideranças que falam que só dá para construir cultura no escritório, que só dá para construir ambientes de confiança com as pessoas presencialmente. Eu trabalhei na última posição como CEO de uma editora que, mesmo antes da pandemia, eu entrei em janeiro de 2019, fevereiro, nunca teve escritório. Eu trabalhava com pessoas do Brasil inteiro, e a gente nunca teve escritório. E foi quando veio a pandemia, para a gente não foi um desespero de adaptação, já estávamos todos adaptados. Então, eu acho que essa busca pela ruptura, ela é tão boa e ela dá tanto assunto que eu descobri o quê? Não sei se vocês já assistiram, mas eu fui fazer minha lição de casa, meus amigos. Existe um seriado da
Apple TV chamado Ruptura, Severance. Um amigo meu me recomendou, e aí eu só consegui assistir o primeiro episódio ontem. Então eu vou contar o quê? O que todo mundo veria se fosse assistir o primeiro episódio. Eu vou ler o texto, porque o texto é muito bom, porque acho que ele fala muito sobre o que a gente está conversando aqui agora. Ó. A personagem principal, primeiros 15 minutos, não é spoiler, diz o seguinte: eu espontaneamente escolhi passar pelo procedimento conhecido como ruptura. Autorizo a separação cirúrgica de minhas cronologias perceptuais, dividindo minhas lembranças entre vida profissional e vida pessoal. Aí ela termina. Reconheço que agora o meu acesso às minhas lembranças será organizado espacialmente. Serei incapaz de acessar recordações externas quando estiver no andar de ruptura, que é a empresa, e nem terei lembranças do trabalho ao sair dele. Olha a distopia que é proposta por ruptura. Eu entro no trabalho e esqueço quem sou na vida. Saio do trabalho e esqueço quem sou na empresa. É isso que a gente deseja, meus amigos? Que loucura. Você sabe que eu estava ouvindo uma palestra de uma psicóloga que ela vai responder essa pergunta que você fez da seguinte maneira. Ela foi perguntada, mas como deixar a vida pessoal fora do ambiente profissional? Ela falou, se você não levar a sua vida pessoal, você vai levar o quê? O que sobra? Então eu concordo, Gabi, somos seres indivisíveis e a ruptura, assim, puta, eu não vou nem assistir essa série, assim, não, tô de sacanagem. Mas o que eu acho, assim, que talvez a gente, esse episódio tá desafiante da gente começar a cavucar e chegar, né, num lugar interessante. Mas olha só, né, aqui a gente está muito falando desses limites, dessa divisão entre a vida pessoal e profissional e tudo mais, né, e tem a agenda que a gente ficou de discutir aqui também, que é, caramba, eu ter a consciência de que as minhas ações e decisões que não necessariamente envolvem o trabalho, exemplo, um post no LinkedIn, uma foto viajando no Instagram, uma parceria, uma consultoria, um curso acadêmico, uma empresa que eu tenho sociedade, e como que isso pode ser percebido pela minha companhia. Então, eu também gostaria de abordar esse tema, se tudo bem por vocês. Faz sentido? Sim, total. Para mim faz total sentido, mas eu queria antes, e eu acho que tem um ponto muito bom do que você falou, André, porque é aquilo, né? Posso ou não posso postar uma foto de biquíni na praia? Né? Para as mulheres. E pensam, isso é algo que frequentemente está na cabeça das mulheres. Dúvidas. Mas eu queria fazer aqui a pergunta, porque ainda bem que esse episódio está sendo gravado, e depois vocês vão escutar, que é o seguinte, achei lindo vocês falando que não pode separar a vida pessoal da vida profissional, e que se a gente não levar o pessoal para o profissional, o que a gente vai levar? Eu acho maravilhoso isso, daí eu pergunto, por que vocês têm 2 Instagram, cada um de vocês? Toma! Eu acho que isso é uma excelente pergunta. Só para dizer o que eu acho bonito dessa história. A gente começou falando que precisava romper e que uma coisa, outra coisa, outra coisa. E agora a gente já está falando, não, pera lá, não dá para romper. Então, primeiro, a partir do princípio, gente, somos seres ambivalentes. A gente muda de ideia, às vezes, numa frase e tá tudo bem. Por isso que ponderar discursos é muito mais complexo, porque você vai e volta, você se arrepende, e é por isso que a gente gosta de se encontrar e debater as coisas. Por que eu tenho 2 Instagrams, um profissional e um profissional? Porque, para mim, o limite é o limite do quanto eu exponho meus filhos no meu Instagram pessoal. Se fosse só eu, provavelmente não veria problema, mas eu não sei se as crianças querem esse tipo de exposição. Então, eventualmente, quando eu posto alguma coisa deles no Instagram profissional, eles de costa, eu me sinto quem? A Sandy protegendo o filho? Sim, mas enfim, eu não sei como é que lá na frente eles vão falar, poxa mãe, nada a ver você ficar me mostrando por aí, não tinha essa intenção. Então eu tenho as minhas questões acerca desse tema, que é uma vida privada, não a minha, mas os dos meus filhos. Eu, inclusive, às vezes eu acho que eu ultrapasso um pouco dessa barreira, porque quem me segue lá no Instagram, gabiteco.oficial, olha o merchan, eu ia começar aqui a gravação, eu postei, entre aspas, a zoeira do meu lookinho do dia, que é o look híbrido e tal. É uma coisa que não necessariamente é uma coisa profissional, mas está lá no meu Instagram profissional. E por incrível que pareça, eu estou deixando cada vez mais o meu pessoal abandonadinho e investindo energia, porque tenho gostado dessa interação. Mas para mim é uma questão com os meninos, assim, acho que não tem necessidade. Mas daí você está tentando trazer para o presente um problema que você vai ter que lidar na psicologia no futuro. Sim,
É isso, é o que eu faço o tempo todo, eu desdobro lá na frente um problema futuro. Mas eu acho que só a título de conexão com o mundo corporativo, no geral, eu autorizo pessoas do meu trabalho a terem acesso ao meu Instagram pessoal, que é diferente da posição do nosso amigo André Conerro. Eu acho que eu nem sou do círculo dos amigos dele ainda, sabia? Acho que eu tô só no profissional. Olha o climão que Ainda não mereci fazer parte. Lavação de roupa. Mas eu acho importantíssimo, e eu acho que o exemplo do Instagram e do LinkedIn são ótimos para esse tema do que a gente está falando aqui, porque a gente também tem comportamentos diferentes, que em tese o Instagram é um ambiente muito mais pessoal, o LinkedIn ou a LinkedDisney é muito mais corporativo. Eu comentei com vocês essa semana, né, mandei um áudio dizendo assim, cara, nunca fui tão elogiado na vida igual eu estou sendo agora, como um profissional autônomo, que não tem uma empresa por trás chancelando quem eu sou, e nunca fui elogiado dessa mesma forma, intensidade ou frequência, quando eu era profissional de uma empresa, eu estava literalmente no mesmo barco da empresa ali, fazendo aquilo acontecer. O que me leva para esse pensamento de que empresas precisam desse ambiente de tensão, encontrar o lugar, eu acho que a tensão em determinado nível, ela é necessária e importante, para além ela começa a gerar quebra de pessoas e culturas. Fim do dia, nós estamos culminando aqui, caminhando para o ambiente de que a gente precisa ponderar e ter pessoas com bom senso, e se a gente depender disso, nós estamos fodidos, mas para ponderar e saber dessas coisas, que é, cara, tudo bem o André fazer A, B, C, coisa ao longo de... Cara, até hoje, assim, quando eu tava na Uber, a Uber uma vez patrocinou a Parada Gay de São Paulo, e eu fui à Parada Gay, cara, inúmeras mensagens de pessoas assim, olha lá, sabia. Eu falei, brother, tipo, eu fazer parte desse ambiente não significa que eu sou, mas significa que eu suporto, que eu acho que é válido, que eu acho que é importante, tem em outros aspectos do que a análise da quinta série da zoeira ali, sabe? E eu acho que isso existe para diversas formas e situações no dia a dia da vida. Concordo que é um desafio, acho que é válido a gente falar aqui o tempo inteiro que a gente está fazendo, que é o texto da abertura desse episódio, um like, um comentário, um compartilhamento de alguma coisa que a gente concorda ali, pode parecer que a gente está mandando uma mensagem velada para alguém, e isso é uma merda, mas porra, fim do dia nós estamos falando aqui então que é o seguinte, dá para ter vida, dá para ser sem política no mundo corporativo, que a gente precisa dialogar, né? Olha só, aliviar essa tensão que existe entre pessoas para não ficar o diz que me disse, e a fofoca. Precisamos exaurir a fofoca. Olha só, de novo, eu acho que a gente tem que conseguir integrar todas essas nossas facetas, né? Mas como até a Gabi já trouxe, somos seres multifacetados, e isso me vem muito, cara, aí da lente, tipo, cara, da sociologia mesmo, né? Que, cara, a experiência humana é um fenômeno perceptual, né? A gente não é preto no branco, como as ciências positivistas, física, matemática, tal. A nossa realidade é construída de maneira perceptual através dos nossos diferentes papéis sociais. Inclusive, tem uma dupla de sociólogos, que é o Bergman e Luckman, eles foram os primeiros caras que trouxeram esse entendimento, inclusive que dentro das companhias, cara, não adianta você fazer método quantitativo de estudo dentro de empresa, tentar traduzir comportamento humano em equação matemática. Não é assim que funciona, porque nós somos seres emocionais que pensam só um pouquinho. Não somos seres racionais que sentem só um pouquinho. É o contrário, né? E na construção social da realidade, cara, nós exercemos diferentes papéis sociais. Então, assim, o Pedro que é elogiado, apesar de ser o mesmo CPF que estava lá sendo amassado num CNPJ, você exercia um papel social diferente lá. As pessoas ali tinham uma interpretação diferente, uma expectativa diferente sua, né? O meu papel como pai da minha filha é um papel social diferente do que liderar um grupo. Apesar de habilidades são transferíveis, conhecimentos são utilizados em todas as facetas, né? Então, acho que talvez até... Eu achei muito legal esse seriado, Gabi. Depois eu vou querer ver, né? Porque muito da minha brisa aqui, quando você trouxe o seriado, caramba, mas se eu fizer essa separação e colocar um muro, é uma perda. Porque seria como eu querer tirar todos os traumas da minha vida, só que com trauma vem aprendizado, com trauma vem crescimento profissional e pessoal e expansão de consciência, e assim por diante, né? Mas, e daí entrando no ponto,
né, Pedrão, de que a realidade ela é percebida através de é construída através de percepções, então ela é assimétrica e tudo que a gente faz comunica. O ficar em silêncio comunica. O meu corte de cabelo novo comunica. A roupa que a gente usa comunica. A ir ao escritório comunica. Não ir ao escritório comunica. Fazer um post crítico no LinkedIn comunica. Postar foto de sunga branca na praia comunica. E aí você tem que tomar a decisão de que o que você quer, como você quer ser percebido pela sua audiência e pagar o preço por isso, né? Porque assim, queira você, queira não, as pessoas vão te rotular como alguma coisa. E aí eu acho que muito dessa divisão vem da intencionalidade de você, como uma marca, ser percebido por alguns atributos e não conhecido por outros. Cara, achei maravilhosa essa fala, porque no fim, para mim, dá para ter vida, né, vida além do trabalho, né? Acho que as empresas, a gente não dá para, neste caso, não dá para generalizar. Tem empresas que não querem que você tenha uma vida além do trabalho, que querem devoção. Tem outras empresas que toleram e que funcionam. Vão ter ambientes diferentes. Mas acho que me marcou, André, o que você falou sobre o ambiente. Às vezes o ambiente e você não dão match. E é essa liga aqui que é o que vai definir um pouco do quanto você consegue ou não consegue estar. Ao passo que no passado, meu pai se aposentou este ano, ficou 31 montão, que eu nem lembro mais quantos anos, na mesma empresa. Cara, meu recorde mundial de permanência na minha empresa são 4 anos. Saca? Total. E, cara, e na própria empresa que você estava, muito da sua percepção como profissional, ele é ditado pelo seu cargo hierárquico. Então, olha lá, é o Pedro diretor, é o Pedro régio, é o Pedro gerente, é o Pedro analista. No mundo aqui fora, você fala de igual para igual com um conselho de administração, com um presidente de empresa. Não tem hierarquia nesse sentido, né? Eu percebo muito essa mudança de percepção também minha, e eu sempre vivi uma dualidade muito grande, né? A minha carreira, quando eu fui para o mundo executivo, ela sempre foi em áreas de estratégia. E áreas de estratégia, por definição, elas estavam muito expostas a conselho, a C-level e assim por diante. Mesmo que no início da minha carreira eu não ocupava esses cargos, né? E, cara, só que eu era percebido pelos meus pares como meu cargo. Só que, ao mesmo tempo, eu estava tomando decisão na empresa que impactar aquela pessoa que estava me avaliando. Então, era um negócio muito esquisito, assim, de tipo, caraca, eu sou só uma pessoa com essa habilidade, nada mais, nada menos. Não sou o meu cargo, né? Então, eu acho que também nas corporações, cara, vamos lá. Quando você pega programas de trainee, que a gente sabe que atrai e retém pessoas de todos os níveis sociais, principalmente pessoas mais privilegiadas, né? Porque estudaram nas principais faculdades, tal. Cara, como que um trainee que chega lá com uma BMW, que não é incomum isso acontecer, que tem a carteira da Louis Vuitton, que chega com o tênis da Ferragamo, vai ser interpretado quando ele chega lá, a vida tá ganha, olha lá o herdeiro, independente se o cara é brilhante, vai ter esse tipo de conversa. Então, eu tenho amigos que, no passado, eles eram abastados por terem nascido em famílias boas, que eles tentavam, ao máximo, não mostrar nenhum traço de patrimônio nesse sentido, porque eles eram percebidos como o cara que nem precisa estar aqui, ele trabalha por hobby, assim por diante. Ou seja, ele era incentivado a esconder a vida dele também, né? Famílias boas, você quis dizer do ponto de vista de riqueza, né? Família boa, de abastado. Sim. O inverso é verdadeiro também, né? O inverso também é verdadeiro. O inverso é verdadeiro, esse que eu ia ressaltar, né? Exatamente. As empresas estão tentando mudar esse paradigma, mas acho que é outro assunto, né? Eu mesma já fui CEO de uma empresa que fazia recrutamento e seleção de trainees e estagiários. Isso era uma briga que a gente comprava demais para não ter candidato caindo só porque não tinha estudado naquele hall de 6 universidades no Brasil. E isso em 2016, hein? A gente já batalhava. Hoje está um pouquinho diferente, mas enfim. Mas aí, pessoal, o que você quis dizer, se eu entendi bem, Dé, como você fez essa pergunta na tua ponderação anterior, né? Como você quer ser percebido? Eu não sei se a internet está pronta para esse do que eu vou dizer agora. A gente não está, no geral, principalmente no mundo corporativo, a gente não está aberto
para, de fato, abraçar o lado luz e sombra das pessoas. O que a gente fala na comunicação como autenticidade não é a autenticidade que beira a perfeição, né? Que você precisa ser, como mulher, a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor executiva, a melhor em tudo, porque aí num ambiente onde é de rede social, você consegue editar a tua versão. E olha que louco quando a gente junta isso com o mundo corporativo. Uma coisa é você ser uma influencer de beleza e conseguir editar essa imagem para o teu público seguidor que nunca te vê. Outra coisa é você tentar editar essa sua imagem no mundo corporativo. Se você é líder, por exemplo, o teu time te conhece, seus pares te conhecem, seu chefe te conhece. Todo mundo sabe que aquele ser que você está tentando parecer, você não é no dia a dia. Ao mesmo tempo, às vezes você só não tem consciência dessa diferença entre percepção e realidade. Então, é uma relação tão complexa que eu acho que entra na prática da gente hoje estar cancelando as pessoas muito fácil, ou interpretando as pessoas. Olha lá, postou foto em Bali falando gratiluz, mas aqui está, enfim, maltratando o próprio time com a meta para o dia seguinte. Em tese, essa pessoa pode ser a mesma pessoa, tá tudo bem. O problema é que a gente não está pronto para ter esse tipo de conversa, que é entender que as pessoas são, de novo, ambivalentes, elas têm facetas diferentes, elas se comportam diferente, às vezes elas pintam uma imagem delas diferente do que elas são, e não é por maldade, é por desconhecimento, às vezes é por maldade mesmo, má intenção. Então, de novo, a gente começa a voltar para o assunto que é a gente tenta no mundo corporativo simplificar tudo. E aí, para simplificar, a gente binariza os discursos, a gente binariza as opiniões, e é muito complexo. Então, eu falo tudo isso, mas a minha recomendação é, essa pessoa vai perguntar, mas se eu postar alguma coisa mais polêmica sobre política no LinkedIn, eu vou ser mal visto? Vai. Não poste. Tipo, minha recomendação como comunicação, não... mas eu quero minha autenticidade. Então, você escolha o que você deseja. Você deseja para ser autêntico para todo mundo e não ter uma oportunidade de trabalho? Ou você está procurando emprego e precisa da oportunidade de trabalho? É muito complexo, porque nos fóruns mais íntimos, a gente pode, enfim, defender um discurso de esquerda e ter um iPhone, tá? Tô aqui generalizando com as piadas que se faz por aí. Mas as pessoas não estão prontas para isso, para entender que uma coisa não anula a outra. Por isso que posicionamentos em redes sociais são, sim, muito complexos, e se você está ouvindo e você é executivo, eu tomaria bastante cuidado com isso. E mais, é por isso, e isso eu acho que é gritante, porque esse Entre Linhas SA é um podcast que se propõe a refletir e falar sobre esses meandres ou esses ambientes complexos do mundo corporativo para a gente navegar. E vocês não vão me deixar mentir que é muito maior o volume de comentários que a gente recebe no Paralelo do que os comentários que a gente recebe tanto no Spotify quanto no YouTube ou em outros lugares. Às vezes as pessoas nem curtem, porque uma curtida pode ser interpretada como uma validação de uma opinião meio polêmica. E no final das contas, embora isso jogue contra a gente, do ponto de vista de quem quer estar chegando mais longe, ter mais engajamento, é isso aí, gente. Se você está num ambiente onde pensar muito diferente pode trazer prejuízos para a sua carreira, cara, ou você vai procurar um lugar que melhor se adeque às suas necessidades, ou você vai jogar o jogo. Não dá para pintar a vida como um morango. É isso, e essa é a vida como ela é, e ponto. Assim, para mim, esse é um papo muito semelhante ao que a gente teve sobre política dentro das organizações, né? Goste ou não goste, concorde ou não concorde, é o que é. Então, dado que tudo comunica, e o como a gente se posiciona e o quando a gente não se posiciona, isso vai ser percebido, interpretado e taxado pela sua audiência, que pode ser o seu chefe, pode ser o seu par, pode ser um amigo, pode ser um colega, qualquer um que tenha acesso às suas personas, aos seus papéis sociais da rede social, né? Então, o meu conselho, Gabi, sempre é exatamente o mesmo que o seu. Cara, na boa, não quer dor de cabeça? Não posta e não comenta. É chato, é difícil? É. Você quer muito, enfim, se posicionar e que as pessoas saibam do seu posicionamento? Problema nenhum. Mas saiba que isso vai ter, sem dúvidas, consequências, positivas e negativas, tá tudo bem, mas vai ter sim consequências, né? Gente, na boa, esse podcast aqui, de uma certa maneira, ele nasce num momento onde nós três não temos nenhum rabo preso com nenhum CNPJ.
Sim, nós participamos de companhias em outros modelos que não é o CLT, né, direto, ou seja, ninguém é dono exclusivo do nosso patrimônio aqui, do nosso tempo, mas a gente tem muito mais liberdade de operar por questões até de relacionamento reputacional, às vezes patrimonial faz uma puta diferença, né, que você pode se posicionar de maneira mais veemente, de maneira pública, né, e isso não é um luxo de todo mundo. Não é, e eu acho que justifica ainda mais o porquê que a gente grava, né? Não é porque é o que é que, ok, vamos ficar todos conformados, cruzar os braços e não fazer nada a respeito. Quando a gente discute esses pontos, é justamente tentando trazer luz para aquilo que não querem, os assuntos que não podem ser discutidos, sabe? Como se fossem verdades absolutas. Então, eu acho que não ter o, entre aspas, rabo preso, ele traz sim uma liberdade. Ele traz um risco para as nossas imagens profissionais, mas, enfim, temos que correr riscos em algum momento. Eu acho que é bem importante a gente continuar discutindo para trazer luz àquilo que a gente não concorda e acredita. E porque eu acho que no final, viu, Procno, você que está liderando o nosso episódio aí, a gente precisa trazer algumas recomendações, né? Do tipo, problematizaram, mas e aí? O que eu faço fazer amanhã, isso agora, ia começar isso agora. Não, mas ia mesmo, porque a gente falou, e para mim é importantíssimo esse ponto sobre o espectro que a gente tem das empresas que querem pessoas mais devotas à empresa, empresas que simplesmente falam, não, você pode, vai, nós estamos aqui, trabalhamos, fomos embora, fechou. Eu acho que tem modelos de negócio que permitem... Ups! Opa, acho que tivemos aqui um percalço. Deu uma travadinha de leve. Cara, vamos de novo. Acho super interessante que tem aquelas empresas que querem pessoas devotas e outras que permitem você estar no mundo lá fora e viver a sua vida. O André... Oi! Vamos internet! Oi! Vamos ajudar! Oi! Acho que a gente está sendo silenciado. Eu acho que isso é um complô. Mas não tenha das dúvida. Organizações que estão derrubando o link de Pedro Procno para que ele não possa falar. Cara, que sacanagem, Vamos entendeu? o Pedro Procno. André comentou, vou tentar essa fala de novo. Vamos lá. E desligava o telefone celular no final de semana, quando tinha 2 telefones celulares. Eu já tive 2 telefones celulares também nessa vida, é uma coisa idiota de você fazer, de andar com os 2, mas mais do que isso, no meu caso, André, era porque eu não podia desligar o telefone celular, eu não podia dizer que não estava disponível, porque ao ter um cargo de confiança de uma pessoa que lidava com assuntos complexos da empresa, era esperado e era tácito isso, que são aqueles cargos de confiança nas empresas, que eu atendesse a ligação em determinado momento. Mas isso para dizer que a escolha que eu fui fazendo ao longo da vida, e eu tenho esse dilema até hoje, tá, gente? Assim, até hoje eu fico, meu Deus, será que eu posto ou não posto? Será que eu comento ou não comento? Será que eu dou like ou não dou like? E eu comecei a dar like muito mais coisas em suporte a amigos e amigas na internet. Um like não custa nada, né? O dedo tá ali já e ajuda aquela pessoa, então deixa um like aqui nesse negócio. Mas mais do que isso, fui encontrando o ambiente onde eu me sentia confortável em compartilhar. Eu mergulho e eu me sinto confortável em postar fotos de mergulho. Não posto fotos minha seminu mergulhando, mas do mergulho eu posto. Dos peixinhos, cozinhando. Falam assim, não, você tinha que falar sobre algum assunto enquanto você cozinha, tipo Ana Maria Braga. Cara, não sou a pessoa que vai fazer isso. Mas me sinto confortável postando os pratos que eu cozinho por... Oi! que eles possam parecer. Nunca... Vamos lá, acho que vamos ter que mudar o esquema aqui. Vai, e postar essas coisas, então encontrar esse ambiente. Gente, olha só o que ele está querendo dizer aqui. Não, o que o Pedro, assim, ó, eu vou resumir o que o Pedro quis dizer. Ele tá pedindo patrocínio da audiência porque ele quer ter um programa gastronômico onde ele comenta enquanto ele faz os pratos favoritos dele, que ele conta da vida. Ele pode ter até um animal, assim, tipo de pelúcia, tipo, né, assim, para contribuir. Um papagaio. Então, resumindo, é isso que o Pedro gostaria. Só para resumir o que ele falou, pessoal. Eu amei o telefone. Dois ridículos. Para parar de falar, então, enquanto a minha internet está me sacaneando, dá para encontrar um caminho.
dá para encontrar um meio termo, e eu acho que dá para encontrar esse equilíbrio do que cada um se sente confortável. E é um exercício de falar o que é exigido do ambiente em que eu estou, né? Ou exigido por exigência ou exigido por acordos não verbais e não ditos. E o que eu me sinto confortável, o que eu acho que é justo e viável. Eu tenho minhas visões políticas, cada um aqui tem as suas visões políticas, eu não expresso elas na internet. Mas em conversas paralelas, sou fervoroso no debate sobre a democracia desse país, entendeu? Porque acho que a gente precisa falar sobre política, e política é um dos temas, acho que, mais complexos dos últimos anos, que nos mostram esse pertencimento ou não a algum grupo, né? Eu acho que tem uma recomendação importante para a liderança, especificamente, que é quem está decidindo hoje pelas empresas, esse cuidado com a... não só a polarização, mas a separação das pessoas em caixinhas de uma forma muito fácil, sabe? Gosta da esquerda, é comuna, gosta da direita, defende Bolsonaro. Sabe essas coisas que a gente... E o nosso cérebro, a gente já falou sobre isso, né? Nosso cérebro faz isso não é por maldade, ele quer poupar energia, sabemos de tudo isso. Porém, a gente precisa assumir que somos seres complexos. Então, na liderança, se você estiver julgando o seu colaborador porque ele postou uma coisa que para você é nonsense, cara, ele entrega um bom trabalho, é uma pessoa que está fazendo um bom serviço, ele tem boas relações no trabalho, tipo, tenta separar um pouco, embora a gente não consiga fazer essa ruptura, tenta entender que a relação profissional, no final das contas, é uma relação transacional ali. Eu te ofereço a minha entrega, meu resultado, você me dá meu salário no final do mês, está tudo certo. Agora, ficar misturando esses assuntos é complexo, porque a gente acaba, no final do dia, tá sempre compartimentando tudo e as pessoas e agindo na política do cancelamento. Então, acho que tem que ter mais responsabilidade por parte das lideranças que tomam decisões dentro das organizações. Um pedido de responsabilidade enorme, enorme. É para os RHs. Amigos, me ajudem a ajudar vocês, a defender vocês, porque eu já estive aí, eu sei o quão complexo é estar num papel, principalmente de recrutador. Porra, mas aí eu fico puta de ver que tem recrutador que, tipo, mas o cara postou aqui, e aí automaticamente o cara... Tinha um estudo assim, se eu não me engano, são 10 segundos o tempo de atenção de um recrutador a um currículo. Ele bate o olho, vê alguma coisa que já vai... Blaf! E a gente precisa entender que a gente tem vieses. Então, cara, o recrutador é a pessoa que mais deveria se policiar para que esses vieses... Porque no final do dia ele está... responsável por dar ou não uma oportunidade para alguém. Então, a gente tem que se policiar para que esses vieses não tomem a frente, né, nossas convicções políticas, sociais, não tomem a frente de algo que, no final do dia, de novo, precisa ser uma transação de trabalho, né? Então, eu fico muito preocupada e a minha recomendação é sempre a ponderação, é esse espaço que é muito difícil dar trabalho, a gente precisa ser um pouco menos simplistas e um pouco menos binário, e eu acho que falta tempo para isso, por isso que mistura um pouco de utopia no meu discurso, mas eu acredito, senão não estaria aqui. Boa, Gabi. Olha, do meu lado, a recomendação para quem postará é ou não poste, ou feche o seu Instagram, de verdade, não compartilhe coisas da vida social, é o que funciona para mim, seria de verdade a minha recomendação. Sabe por quê? Porque daí vai ficar depois aquele papinho do tipo, poxa, mas o cara veio pedir aumento e estava ontem, né, assim, só para usar o exemplo, lá em Bali, pô, mas por quê? Então, né, não... Cara, as pessoas julgam. Se o mundo fosse feito de Jesus Cristo, os Budas... Não sabe quantas conexões a gente fez para chegar em Bali, tá ligado? Exato. Uma extraviada. Não, mas olha, cara, se o mundo fosse feito de pessoas com altíssima consciência, Jesus Cristo, os Budas e Madre Teresa de Calcutá, esse não seria o meu conselho. Mas fatos da vida que não é, e muito provavelmente a gente não vai chegar lá, porque a gente não chegou até agora. Então, o mundo corporativo é um mundo que, de uma certa maneira, eu acredito que tem muito mais gente bem intencionada do que mal intencionada, mas fatos da vida, gente, é que de maneira inconsciente as pessoas julgam, rotulam e formam opiniões sobre quem você é. Comunique você ou não comunique você. Então, a minha recomendação seria, cara, assim como a gente faz planejamento de marca de grandes empresas, assim como a gente faz planejamento estratégico de companhias, a gente deveria fazer planejamento estratégico nosso e gestão da nossa reputação e da nossa marca.
Que atributos que você quer ser conhecido como profissional? Cara, então desculpe, não poste foto de sunga branca na praia com uma cerveja. Essa figura, ela é incoerente com a mensagem que você quer passar. De verdade, assim, o mundo vai interpretar dessa maneira. Não deveria. Mas Linda. é a vida como ela é. Eu fico chateadíssima, mas eu tendo a concordar, assim, é uma tristeza, porque é aí que eu acho que a gente cria essas rupturas fake, entendeu? E é muito difícil porque a gente quer, no final do dia, a gente quer ser aceito por qualquer grupo, por tudo que a gente é, não só porque a gente é um excelente profissional, e eu acho maravilhoso a gente fazer essa comparação com marcas, e se tem uma coisa que eu estudei e fiz a vida inteira foi construção de marca, branding, funciona super bem para as marcas, mas para a gente é complexo, porque é difícil eu sei que a gente fala isso na construção de marca, vai ter que mostrar as imperfeições e tal, mas cara, no mundo das marcas é uma coisa, na nossa vida é muito complexo, a gente está o tempo todo sendo chamado para dar opinião sobre as coisas, para mostrar as coisas, então assim, é impossível você ser linear e íntegro e consistente e o tempo todo muito alinhado, e aí você dá um escorregão, é um só. Basta um hoje em dia, sabe? E é isso mesmo, Gabi. Por isso que a recomendação cara, dado que a gente... É igual assim que vai mexer com ação. Cara, você vai dedicar todo o seu tempo em estudar isso? Se não vai, não bota seu dinheiro num negócio desse, cara. Porque precisa de tempo, precisa de dedicação. Então, assim, você quer mexer com reputação pessoal? Então vai de verdade. Não vai de brincadeira, sabe? Então eu acho que é isso, de verdade. Agora, a minha recomendação para os líderes, e aí para mim, Pedro, a sua fala é perfeita. Não deveria. Concordo. Se a gente viver num mundo onde as pessoas façam um trabalho de expansão de consciência, de entender que, cara, porra, eu também vou pra praia e boto a sunga branca e tomo cerveja no final de semana, então é incoerente eu julgar o cara por causa disso ou julgar a pessoa que botou foto de biquíni. É incoerente. E nós somos seres completamente incoerentes. Então, acho que o foco para liderança, igual a gente falou no episódio lá de liderança medíocre, cara, a gente precisa ser liderado por pessoas melhores. A nossa liderança é medíocre. Vamos aumentar a consciência, vamos liderar melhor as companhias que a gente tá, os grupos de trabalho, porque a gente seta padrão. E se o padrão ele é deletério, ele vai se replicar. Se a gente começar a se comportar diferente, talvez essa próxima linhagem de liderança se comporte de maneira diferente, e aqui, no próximo Entre Linhas SA no ano 3034, a gente vai estar falando que, olha, pode postar à vontade. 3.000? Não vou, filho. Agora, vou também dar um plot twist carpado aqui nessa história, caminhando no final. Demos as dicas aqui de comportamento em redes sociais. Muito bonito. Eu também noto. De tudo que vocês falaram, não concordo com algumas delas, mas tudo bem, acho que dá para conciliar. E no dia a dia do escritório, lá dentro do escritório, como faz para navegar esse ambiente, André Conejo? Puta, como que faz para navegar esse ambiente dentro do escritório, Pedro? Por quê? Porque lá no escritório é a hora do... E aí, Gabi, vamos no happy hour hoje? E aí, André? A minha resposta costumava ser sim sempre, tá? Então, para mim, essa resposta é simples. Tudo bem, vamos fazer o almoço com a reunião de feedback? Ai, aí é mais Vamos difícil. fazer... vamos esticar depois do horário, a gente pega uma cervejinha ali no aplicativo e fica aqui depois do horário para fazer o sprint do projeto X? Já que você passou para o André, eu vou complicar um pouco mais. Eu acho que isso muda de acordo com o contexto e momento de vida, tá? Eu brinquei aqui, é verdade, eu falava assim para todos os happy hours, inclusive já falei que eu era a pessoa que organizava o happy hour, então para mim isso era bem simples. Agora, hoje em dia eu tenho 2 crianças, né? E aí eu falo, inclusive nessa gravação aqui, já meus colegas sabem, eu não posso passar do horário porque eu tenho que buscar as crianças na escola. E assim, mas vão interpretar que você está sendo inflexível. Isso aí, prioridades, vida mudou. Mas né, André, a gente já sabe que o corpo mole aqui reina solto, né? Não, cara, a Gabi, gente, deu 5 caiu a caneta. ela para de vestir a camisa, não tem senso de dono. Eu adoro esse bullying.
Mas acho que esse ponto é fundamental, porque nós estamos nesse ambiente que tá, o home office ele tem para uma galera, para outra galera não, então acho que na interação pessoal, porque a gente se sente ainda mais pressionado. No WhatsApp, a gente consegue ainda ponderar, escrever, pensar, apagar. No tete-a-tete ali, vem a pergunta, tem que vir a resposta. Eu tendo a colocar, e já vou adiantar aqui um pouco da minha resposta, a colocar esses limites. Você fala, olha, eu sou uma pessoa que eu prefiro acordar um pouco mais tarde, às 7h30 da manhã, mas eu faço esporte, exercício à noite. Então, o happy hour conflita com a minha saúde. Eu vou destruir ou construir a minha saúde. São essas coisas que eu estou ponderando ali no fim do dia. E amigos e uma série de outras coisas. E para mim ainda hoje é um desafio, porque eu quero manter essa rotina, mas eu preciso às vezes usar o meu período noturno para fazer alguns encontros, jantar, alguma coisa do tipo. Então eu tento manter conscientemente quase que uma tabela de placar de quantos happy hour eu fui, quantos esportes eu fui, quantos amigos eu encontrei, sabe? Para minimamente tentar equilibrar isso e navegar. É a forma que eu tenho tentado fazer, não estou dizendo que é a certa, mas isso traz paz de espírito no fim do dia para mim. Mais do que isso, eu fiz já, que é o que o André fala ali também do planejamento, eu fiz um planejamento da minha vida no sentido mais simples possível, que é quais são as minhas prioridades de vida em pessoas e coisas no sentido de, sei lá, saúde, cozinhar e coisas do tipo, e pessoas família, namorada, amigos, colegas de trabalho, estão em quarto lugar. Então isso torna mais fácil para mim tomar uma decisão sobre quem que eu vou priorizar, aniversário de 89 anos da minha avó ou mergulho com os meus amigos. Eu tomei essa decisão agora, aniversário de 89 anos com a minha avó. Meses pensando sobre isso, tomei essa decisão para chegar numa bifurcação dessa, numa ponderação dessa, assim, então, é aqui. Isso é que é importante para mim no longo prazo. Eu acho que ter esse entendimento da hierarquia de valores facilita nessa tomada de decisão. Ao mesmo tempo, como a Gabi colocou, tudo depende, né? Assim, no trabalho, a gente também sabe que os laços políticos, como a gente já falou no episódio, ele é importante. E não só pensando transacionalmente, assim, tipo, eu tenho grandes amigos do trabalho, exemplo, Pedro Procno, assim, então a gente criou vínculo também, não só se fudendo, trabalhando junto, mas também indo no aniversário dele, enfim, fazendo eventos fora, almoçando. Então, assim, eu sou muito seletivo com o tempo que eu dedico às pessoas, mas às vezes eu sei que é meio que o escopo do trabalho, eu estar num almoço, num jantar, numa viagem, tudo bem, né? E que se eu não for, tem um preço a ser pago. Então, acho que o segredo tenhamos consciência do preço, que tudo que a gente faz comunica, e para mim é a regra que eu chamava de conerrar, que era o meu verbo, né, que eu ia e sumia dos lugares, mas aí o Pedro me trouxe os 4 S's que eu agora adotei, que é o surgir, sorrir, como é que é? Saudar e sumir. Pronto, resolvido. Então assim, não doeu tanto também até lá, sabe? E lembrando que esses laços, eles são importantes, até porque a gente quer ter um bom relacionamento no trabalho também, né? Isso tem a ver, desculpa, Gabi, de passar para você, com o dizer não. Porque dizer, cara, vim, fiquei, é esse o tanto que eu posso dedicar a isso, e eu preciso agora me dedicar em outro lugar, sabe? Perfeito. E não ficar naquele, não, mas é que... Porque a gente se coloca nessa postura de, puta, tô em débito, meu Deus, eu tenho que dizer não. E ser seguro é foda, falar assim, cara, fui muito feliz, foi muito legal, mas queria ficar mais, mas agora eu tenho que ir lá também e dividir o meu tempo e a minha energia com alguma outra coisa. E tá confortável com esse processo. Eu tô com vocês nessa, eu só queria trazer uma ponderação aqui para trazer para perto talvez o ouvinte que pode, ou quem está nos assistindo, pode tá julgando agora, do tipo, mas é fácil falar isso quando você faz parte de uma elite, principalmente homem, branco, cis, que fica... em tese, e aí falando como mulher e mãe, tá? Às vezes fica mais fácil dizer esse não sem tanta preocupação com pode ser que eu perca oportunidades. Eu nem estou julgando se isso é certo, se isso é errado, se isso é real, se isso é irreal, mas eu acho que tem muita gente que pode se sentir assim, puta, mas talvez para eles seja fácil, para mim acho que eu vou ter que pedalar um pouco mais para chegar no mesmo nível de autoridade e respeito da minha marca profissional. Então, se você está pensando isso, acolho e divido essa sensação. Muitas vezes, como mulher, eu precisei me autoafirmar. Eu comentei, né, que eu
fiz parte de uma startup que começou lá em 2007 e tal, e por muitos, muitos anos eu fui a única líder mulher. E era difícil ser a única líder mulher ali. A gente fazia viagens com a liderança, e eu era a única líder mulher. E tinha uma complexidade daquele relacionamento, né? De como é que eu poderia não me comportar como eles, manter a minha individualidade, mas ao mesmo tempo ser aceita pelo grupo, de não ficar de muito... se eu ficar de muito em vão falar que eu sou mulherzinha e que eu decido de um jeito diferente, pior do que eles. Não é fácil, tá, gente? Esses limites são bem complexos quando a gente larga numa posição que, na nossa visão, é uma posição que vai precisar pedalar um pouquinho mais. Então, achei que fazia sentido trazer esse sentimento aqui, que, de repente, eu posso estar falando por outras vozes. Fez super sentido, Gabi. Lembrando que o mundo, às vezes, ele não é como a gente gostaria, né? Então, assim, acho que a nossa ponderação no Entre Linhas é esse. Tem o mundo desejado, o mundo do jeito como ele é, que a gente entende que o desafio é heterogêneo, a depender do seu recorte, dos seus privilégios, da posição que você ocupa ou não ocupa, né? Que as 24 horas do CEO não são as mesmas 24 horas da turma do chão da fábrica, a gente sabe disso. Só que generalizando, a gente tende a perceber de que vai por esse caminho mesmo, e as pessoas pagam um preço, às vezes de maneira inconsciente, o que daí eu fico pé da vida, né? Porque se alguém tivesse falado para elas isso, talvez a vida delas seriam mais facilitadas, né? Enfim, mas esse é o nosso papel no Entre Linhas. Isso aí. De novo, frisar que isso aqui não são verdades absolutas. Nós somos Boa. um problema em construção e opiniões em construção também. Fechamos? Creio que sim. E lembrando que o Pedro está começando um novo canal sobre culinária, né? Onde ele traz alguns conhecimentos de, enfim, relações... Gente, posso fazer uma publi aqui de final de conversa? Se alguém chegou até aqui, gente, eu tenho um texto lá na minha newsletter, Ninguém Precisa de Mais Uma News, chamada É Fake News? Uma reflexão sobre o executivo, postador, storyteller, lifelong learner. Eu discorri. Faltou um AI aí para fechar a sopa de letrinhas. Eu discorri longamente sobre essa coisa que me incomoda do LinkedIn, das pessoas postando, e de todo mundo ter que ter uma opinião sobre tudo, e se o executivo, postador, storyteller, lifelong learner, ele tem essa mesma presença dentro da organização. Então, como uma recomendação adicional, além de ruptura, que lembremos, eu só vi um primeiro episódio, não sei que caminho vai seguir, não sei se a série vai valer todas as horas, achei um pouco parado, confesso, mas eu sei também que a gente está com um probleminha para conseguir se concentrar em coisas um pouco paradas, então vou me puxar a assistir até o final para trazer depois uma opinião melhor. Agora, se você não gostar da série, por recomendação da Gabi, você manda um e-mail para ela e pede reembolso das horas que você dedicou assistindo essa série e que não valeram a pena. Beleza? Não, eu acho que esse tópico do LinkedIn e do se posicionar por tudo, eu acho que tem que ser um tópico também de debate aqui nesse Entre Linhas, e tomei nota disso daqui. Se você chegou até aqui com a gente, obrigado pela tua audiência, a gente está bem feliz de ter aqui, e a gente sabe que aproximadamente entre 40% e 60% das pessoas que escutam Entre Linhas chegam até este último minuto, último segundo, e isso é uma retenção altíssima, que nós estamos muito felizes, significa que você está prestando atenção e acompanhando a gente até o final dessa trilha de conhecimento. Então, agora é mais um momento para a gente fazer aquela bom termo definido por Gabi Teco de mendicância digital, mas de verdade, gostou desse episódio? Manda para alguém que você acha que precisa escutar, não precisa compartilhar necessariamente ali na sua rede social direto público para todo mundo ver, porque a gente sabe que isso manda recados e a gente descobriu isso hoje, mas mandar no paralelo ajuda a criar esse movimento de mudança que a gente quer fazer. Então compartilha com alguém, deixa o seu like, obviamente, se você estiver confortável e à vontade, isso ajuda a gente. Comentários são super bem-vindos, se não públicos, privados, porque eles nos abastecem todos os dias. Últimas palavras, André? Não, só fazer mais um merchan meu aqui da minha cozinha, beleza, Gabi? Isso. Coraçõezinhos, lindo. Beijo, valeu. Turma, obrigado. Siga o Pedro no canal dele gastronômico. Não existe canal gastronômico. A gente se vê na semana que vem. Tchau.